Muito bem, o plenário da Câmara aprovou a medida provisória que reduz as taxas cobradas pela Comissão de Valores Mobiliários. A proposta do Poder Executivo muda a forma de cálculo da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários, regulados então pela CVM. E agora, o texto aprovado segue para a votação pelo Senado Federal. E quem vai nos explicar melhor os impactos dessa medida no mercado de capitais é o relator da matéria aqui na Câmara, o deputado Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Mário, eu agradeço a oportunidade de participar com vocês. É um prazer receber o senhor aqui, deputado. Como é que funciona hoje essa questão da taxa e quais as mudanças propostas pelo seu relatório, deputado? Olha, Mário, os agentes autônomos de investimentos prestam um serviço importante no mercado financeiro brasileiro e era uma profissão conhecida dentro do parlamento. Iniciei meu mandato no ano passado, fui procurado pelas associações de agentes de investimentos, e hoje nós temos no Brasil cerca de 16 mil assessores de investimentos. Até ontem eram chamados de agentes autônomos de investimento. Com a aprovação da medida provisória, eles passam a ser denominados de assessores de investimentos. Enquanto no Brasil nós temos cerca de 16 mil, nos Estados Unidos existem 1,5 milhão de assessores de investimentos, ou seja, é um mercado amplo que dá para crescer no Brasil, mas por que não crescia? Porque a CVM, ela cobrava uma taxa, uma anuidade desses agentes para credenciá-los a serem assessores de investimentos de R$ 2.500 ao ano. Ou seja, uma taxa bem superior à da OAB, que é uma taxa já absurda de R$ 1.200 ao ano. Então, essa taxa inibia somente alunos recém-formados da faculdade que, para começar a fazer a primeira operação, antes tinha que pagar uma taxa de R$ 2.500. Ou seja, tem muitas pessoas que estão entrando no mercado de ações com esse valor, mas já investindo, já aplicando. Então, eu fui procurado, fizemos um trabalho, fizemos audiências públicas, a equipe econômica, o Paulo Guedes, assumiu um compromisso conosco de estar trabalhando com o presidente da República a redução dessa taxa. Foi enviado, então, o MP 1072, que reduziu a taxa em 80%. E nós tínhamos um problema no Brasil. Além dos agentes pagarem muito, nós tínhamos um disparate muito grande entre os que era cobrado dos agentes e o que eram cobrados das grandes empresas que operam nas bolsas de valores. Vou dar um exemplo. Uma empresa com 2 sócios pagavam cerca de R$ 10 mil por mês por ano de taxa. Se tivesse 20 funcionários, pagariam R$ 50 mil por ano de taxa. Um banco como o Bradesco ou o Itaú pagava o mesmo valor, R$ 50 mil. Então, o que a medida provisória trouxe? Ela reduziu 80% o valor desses agentes autônomos e, proporcionalmente, aumentou o valor dessas empresas, que vão chegar a pagar, no máximo, R$ 550 mil ao ano, mas, proporcionalmente, está pagando o mesmo valor de um agente. Então, portanto, essa medida provisória, ela vai desburocratizar o serviço público, ela vai facilitar o acesso nesse mercado financeiro dos assessores de investimentos, que podem prestar um serviço muito maior no Brasil. Hoje, boa parte deles estão concentrados nos grandes centros, principalmente nas capitais, de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas com a redução dessa taxa, nós poderíamos ter lá na cidade do Acre, lá em Rio Branco, um grupo de assessores de investimentos que vai auxiliar os investidores de lá que querem entrar no mercado financeiro, que querem entrar no mercado de ações, que querem entrar, fazer investimentos no fundo de investimentos, mas não tinham nenhuma informação. Então, é um mercado que vai crescer muito no Brasil. Então, essa MP, além de fazer justiça tributária, justiça fiscal, reduzindo o preço, vai também gerar empregos, vai gerar renda e vai gerar oportunidades. Bom, deputado Neucimar Fraga, eu estou recebendo só um recado aqui da nossa área técnica, um pedido para o senhor, por favor, se o senhor puder abaixar um pouquinho somente o volume do seu microfone, para a sua voz sair melhor para a gente aqui durante a nossa entrevista. Ok. Entendido. Com certeza, muito obrigado, deputado, também por isso, pela entrevista e por essa gentileza. Bom, e, de certa forma, deputado Neucimar Fraga, essa medida que está sendo estabelecida pela medida provisória que o senhor relatou,
ela, no final das contas, vai ajudar também quem gostaria de investir no mercado e hoje não tem condições. Isso acontece também, deputado? Vai facilitar, por quê? Porque nós vamos ter, com certeza, um crescimento de assessores de investimentos no Brasil. Esses assessores têm um papel importante de assessorar pessoas que muitas vezes nunca fizeram uma aplicação em um fundo de investimentos, que nunca compraram ações, que sempre fez o seu dinheiro crescer com outras operações de compra de imobiliários, de imóveis, de carros, plantando, comprando gado. Então, tem muita gente no interior e que, às vezes, gostaria de fazer uma aplicação em uma bolsa, comprar um fundo, comprar um CDB, mas ele não tem a orientação que ele precisa para fazer esse tipo de operação. E tem que fazer com um assessor qualificado, um assessor que tem capacidade, um assessor que seja certificado pela CVM, porque existem muitos golpes hoje também no mercado financeiro. Existem muitos golpes na internet, muitas pessoas se apresentando como agentes de investimentos, como consultores, falando que é fácil ganhar dinheiro. Não tem nada fácil. Agora, se você tem um bom assessor, capacitado, credenciado, certificado pela CVM, já conhecido do mercado, próximo de você, você vai evitar, muitas vezes, esses aventureiros que aparecem na internet vendendo lote na rua. Então, o crescimento desse segmento vai permitir que, em quase todas as regiões e cidades do Brasil, nós tenhamos uma pequena empresa de assessores de investimentos que vão facilitar, vão encurtar a distância entre os potenciais investidores e o setor financeiro, praticamente concentrado hoje em São Paulo. Nelcimar Fraga, para construir o seu relatório, o senhor conversou com as diversas partes envolvidas nessa questão, inclusive também com a própria CVM e as grandes instituições financeiras. Qual que é a posição desses dois segmentos com relação ao seu relatório? Olha, no que tange a redução das taxas dos agentes de investimentos, todos eles foram unânimes em concordar. Existem outras questões, como o fim da exclusividade, que vai permitir que o assessor possa prestar serviço para mais de uma empresa, que encontrou um pouco de resistência, mas a CVM já está convencida que nós aprovamos uma lei da liberdade econômica no Brasil, que nós temos que permitir esse trânsito livre, claro, com algumas regras e normativas publicadas pela CVM. Construímos com a área técnica do ministro Paulo Guedes, com o governo, com as associações de agentes de investimentos, as principais delas no Brasil hoje, a AIS Livre e a ABAI, fizemos várias reuniões, várias audiências, conversamos também com algumas empresas maiores e as diferenças que existiam, nós deixamos fora da MP e vamos tratá-las diretamente nas normativas da CVM, que inclusive na última semana já permitiu a ampliação da participação societária de agentes de investimento no mercado financeiro, que antes era permitido somente empresas simples e individual, e agora permite sócios pessoas jurídicas, ou seja, vai permitir que haja uma ampliação da participação societária. Isso vai ampliar ainda mais o mercado financeiro e o mercado de capitais. E, deputado Nelcimar Fraga, como é que ficou, então, essa questão da exclusividade? Ela vai ser tratada mais para frente? A exclusividade, nós tínhamos algumas emendas apresentadas na proposta. Nós conversamos com as associações, com a equipe econômica e com a CVM. A CVM já estava fazendo um estudo de mercado e algumas audiências públicas para tratar do tema. O que nós estamos cobrando agora é a agilidade da CVM, e nós queremos acompanhar também para que as normativas que vai permitir o fim da exclusividade não venham a engessar o mercado. Caso isso aconteça, nós vamos apresentar um PL e aprovar na Câmara, mas nós contamos com o bom senso e com a compreensão da CVM. Agora, esse setor tem um grupo de parlamentares na casa que conhece, sabe como funciona, sabe da importância e que vai acompanhá-los de perto nesse novo momento que nós estamos vivendo no mundo, que é principalmente um deslocamento de investidores que estão deixando alguns setores e vindo para o mercado de capitais, para o setor financeiro, principalmente agora na era digital, na era eletrônica. E, deputado Nelcimar Fraga, qual a sua expectativa de votação do seu relatório pelos parlamentares? A expectativa sempre foi muito boa. Nós conversamos com todos os partidos, nós
reparamos todas as arestas, alguns conflitos que existiam, nós conseguimos unir, eu falo o seguinte, conseguimos unir o PT, o PSOL, o Novo e o governo em uma mesma matéria. Foram 356 votantes e todos os votos sim, todos os encaminhamentos sim, ou seja, nós dialogamos bastante. E o diálogo bem feito, com sinceridade, com clareza, ele produz bons resultados. O que nos separava e nos dividia, nós deixamos fora da MP e nós convergimos para aquilo que realmente era o objetivo final, que é a redução da taxa da CVM. Ou seja, o senhor espera que esse quase consenso se repita no Senado também? Sim, nós vamos trabalhar no Senado e esperamos também que as associações continuem trabalhando. E eu tenho certeza que os senadores que prezam pela liberdade econômica, que prezam pelo acesso ao mercado de trabalho de novos agentes, principalmente recém-formados das academias, vão votar esse projeto e rápido, que nós temos que votá-lo até o dia 10 de março, porque senão a MP caduca. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, ele que elaborou o relatório aprovado pelo plenário da Câmara sobre a medida provisória que reduz taxas cobradas pela Comissão de Valores Mobiliários para os agentes de investimentos que, conforme ele comentou na entrevista, vão ser chamados a partir de agora de assessores de investimentos. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por sua participação no painel eletrônico e eu desejo sucesso na continuação das discussões do seu relatório agora no Senado Federal. Muito obrigado. Eu que agradeço em defesa da liberdade econômica e em defesa da redução da burocracia no Brasil. Nós vamos continuar lutando no Congresso Nacional por matérias como essas. Muito bem, mais uma vez, então, agradecemos ao deputado Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, aqui no painel eletrônico.